Questão 1. Um automóvel percorreu 300 quilômetros com 20 litros de gasolina. Quantos quilômetros esse automóvel percorrerá com apenas 1 litro de gasolina? Então, vamos ver o seguinte. Trata-se de um problema de regra de 3, onde ele envolve duas grandezas. Quais são essas duas grandezas? A primeira grandeza representa a distância percorrida. E a segunda grandeza seria o consumo de combustível. No caso aí ele fala ser gasolina. Então ele diz assim, para percorrer 300 quilômetros, há um consumo de 20 litros. Então, para eu percorrer 300 quilômetros, existe um consumo de 20 litros. Ele pergunta, quantos quilômetros, então a nossa incógnita vai estar aqui, esse automóvel vai percorrer com apenas 1 litro de combustível. Então, é um problema de regra de 3 simples, porque ele trabalha apenas duas grandezas. Acontece que quando eu trabalho com problema de regra de 3 simples, eu tenho que verificar se a regra de 3 é simples direta ou simples inversa. Então eu tenho que relacionar as grandezas entre si. Vamos ver como é que a gente pode fazer isso. A primeira grandeza é a distância. A segunda grandeza é o consumo. Então vamos pensar da seguinte maneira. Quanto maior a distância a ser percorrida, maior será o consumo de combustível. Então, observe que nós dizemos assim, quanto maior for a distância, maior será o consumo. Então, isso quer dizer que as duas grandezas têm o mesmo tipo de comportamento. Quanto maior a primeira, maior será a segunda. Então, nós dizemos ser grandezas diretamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais. De forma prática, nós dizemos assim. Vamos chamar aqui a incógnita de x e vamos colocar as setas no mesmo sentido. Elas estão no mesmo sentido pelo fato de serem grandezas diretamente proporcionais. E qual é a finalidade de eu colocar as setas? É eu possibilitar a montagem correta da equação. Para isso, basta você agora seguir a seta. Por exemplo, essa primeira seta começa aqui e termina aqui. Essa começa aqui e termina aqui, ó. Então, basta eu seguir a seta. Vamos lá. X está para 300. X está para 300. Assim como 1 está para 20. 1 está para 20. Perfeito? Muito bem. Multiplicando de forma cruzada, nós temos que 20x igual a 300. Portanto, x será 300 dividido por 20. Cortando os dois zeros, nós vamos chegar ao resultado de 15. Mas 15 o quê? 15 quilômetros. Então, esse veículo, ele faz com apenas 1 litro de combustível a distância de 15 quilômetros. Muito bem. Existe uma forma prática de você resolver a regra de 3 simples e direta. Existe uma regra prática.
todas as vezes que você tiver grandezas diretamente proporcionais em problemas de regra de 3 simples e direta, você pode multiplicar cruzado. Você pode fazer 300 vezes 1 igual a x vezes 20. Né? O que nós chamamos de multiplicar cruzado? Uma vez montada a regra de 3, você pode multiplicar assim, ó. Multiplicar cruzado, multiplicar em x, use o termo que quiser. 300 vezes 1 é igual a 300, igual a 20x, portanto, 300 sobre 20 é o valor de x que vai dar 15, no caso, 15 quilômetros. Então, sempre que eu estiver trabalhando com um problema de regra de 3 simples e direta, diretamente proporcional, eu posso montar o problema e multiplicar de forma cruzada. Então, o gabarito dessa questão, letra B.